Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado. Bora direto pro caso de hoje. Só avisando que é um caso russo, então vocês já sabem, né? Os nomes vai ser meio, né, no freestyle. O Vasily Terentevich Petrov, agora acertei, nasceu em 1º de janeiro de 1871 em Vitebsk, que na época fazia parte do Império Russo, mas hoje em dia é uma região da Bielorrússia. A família do Vasily era muito grande, eles eram muito pobres e vários membros da família sofriam com alcoolismo, isso levando ao próprio Vasily começar a beber aos 15 anos. Ele foi recrutado para o exército russo durante 4 anos, e aí aos 28 anos ele se casou. E em 1904, durante a Guerra Russo-Japonesa, o Vasily viajou para o Oriente, onde ele conseguiu ganhar uma pequena fortuna. Mas logo ele desperdiçou todo o dinheiro, provavelmente em bebida e jogo e etc, né? Então, enquanto ainda estava no exército, ele roubou um armazém militar, e aí foi preso por isso, e foi condenado a passar 1 ano na prisão. Enquanto ele estava encarcerado, a esposa dele morreu de cólera, e aí depois que ele foi solto, ele se mudou para Riga, que também né, era do Império Russo, hoje em dia a capital da Letônia, e ali ele conheceu e se casou com uma mulher polonesa chamada Sofia, que também era viúva. Ele e a Sofia, então, tiveram 2 filhos, e o Vasily ainda era alcoólatra durante todo esse tempo, e ele frequentemente batia na esposa e nos filhos. Ele era uma pessoa muito violenta e muito abusiva, né, com a família. Em 1915, então, enquanto acontecia a Primeira Guerra Mundial, ele se mudou com a família para a região de Volga, na Rússia, e aí em 1917, quando o Império Russo começou a cair, ele entrou para o Exército Vermelho, e ali ele aprendeu a ler e escrever, e conseguiu uma carreira militar até o posto de comandante de batalhão. Enquanto ele estava combatendo na Guerra Civil Russa, ele foi capturado pelo Exército Branco, né, que era o exército antissoviético, e ele conseguiu escapar, mas para evitar um julgamento do Tribunal Militar Revolucionário, ele mudou de nome, e aí mudou para Vasily Ivanovich Komarov, e mudou-se com a família para Moscou. Então, em Moscou, ele começou a trabalhar como motorista de carruagem. Tem um nome pra isso, cocheiro, né? Acho que tá certo, não lembro o nome. E comerciante de cavalos. Então, além de continuar fazendo pequenos roubos, né? Assim que aparecia a oportunidade, ele roubava alguma coisa. Ele tinha um estábulo em casa para manter os cavalos e ele era conhecido como um homem amigável e sorridente, assim, por quem via ele pela rua, né? E pelo mercado público lá onde ele vendia os cavalos. O Vasily, ele cometeu o seu primeiro assassinato em fevereiro de 1921. Todas as 33 vítimas dele foram mortas da mesma maneira e seguindo o mesmo roteiro. Ele atraía homens que queriam fazer negócios, né, ou comprar um cavalo, levava eles até a casa, né, e lhe servia vodka. Ele falava assim, ó, eu tenho estábulo lá em casa, vamos lá ver os cavalos. E aí eles conversavam sobre, né, a compra do cavalo ou algum outro negócio que ele enrolava os caras. E assim que eles davam as costas pra ele, o Vasily acertava eles com um martelo na cabeça ou cortava a garganta. Depois ele colocava o corpo em um saco e escondia em volta da casa, enterrado no subsolo, ou jogava no rio Moscou. Em 1922, a Sofia, que era a esposa dele, né, descobriu sobre esses assassinatos, mas, assim, a reação dela não foi negativa. Ela, na verdade, ficou calma e ela falou, se você faz isso, então eu também vou ajudar, né? E começou a participar, né, ser cúmplice dos assassinatos. Então, esses cadáveres, eles começaram a aparecer, porque, né, muita gente que ele matava. Eles eram encontrados amarrados dentro de sacos, e a polícia começou a notar que os corpos eram quase sempre encontrados na quinta-feira ou no sábado. E o que tinha de importante nesses dias? Era porque não parecia ser uma coincidência, né? Então, eles olharam, assim, mais ou menos, né, as datas do que tudo funciona na cidade e perceberam que os cavalos eram levados ao mercado da cidade, né, ao mercado público, nas tardes de quarta e sexta-feira. Então, tipo, era a mercadoria que era levada nesses dias, eram cavalos. E aí eles perceberam, olha, é alguém envolvido com venda de cavalos, né? Que está matando esses homens. Então parecia provável, né, que essas vítimas fossem selecionadas entre as multidões que frequentavam esse mercado público. E aí, conversando com os comerciantes do mercado, os investigadores ouviram falar do Vasily Komarov.
E era muito curioso, eles diziam, né, que embora o Vasily raramente levasse um cavalo até o mercado, muitas vezes ele era visto saindo com os fregueses. Ele deixava os cavalos em casa e ficava lá anunciando: eu tenho cavalo para vender, mas está na minha casa. E aí várias vezes ele era visto saindo com esses homens para, né, mostrar esses cavalos que ele tinha. Aí os detetives interrogaram os vizinhos, né, dos Komarovs e descobriram que o Vasily era, na verdade, um homem muito desagradável e muito violento. Eles contaram que em uma ocasião ele tentou enforcar o próprio filho mais velho, que era um menino de 8 anos, mas a esposa que impediu ele de matar a criança. E aí um grupo de policiais visitou o estábulo, né, do Vasily sob o pretexto de uma busca por bebidas contrabandeadas. E aí eles encontraram a última vítima dele amarrada e ensacada, escondida sob uma pilha de feno, né, que ele deixava lá até poder descartar o corpo em outro lugar. Mas o Vasily conseguiu escapar da polícia pulando de uma janela. E em 18 de março de 1923 ele foi finalmente preso. Enquanto estava sob custódia, ele confessou todos os seus crimes, admitindo que assassinou 33 homens. Esses assassinatos já eram tão conhecidos que ele tinha ganhado o apelido de Lobo de Moscou. E o motivo para os assassinatos era que ele roubava as vítimas. Só que nenhuma delas tinha muito dinheiro no momento que elas foram mortas. Eram homens que não eram ricos, né? Então, ele matava porque gostava também, porque se ele quisesse dinheiro, ele roubava, né? De gente mais rica, porque ele sabia que ele matava por centavos, assim. Ele não teve muito lucro nas mortes, não. Ele levou os policiais até os locais onde tinha se livrado dos corpos, mas apenas 6 dos 12 que faltavam, né, que não tinham sido encontrados ainda, foram encontrados. Esses outros 6, eles dizem que foram descartados no rio, né, e nunca mais foram encontrados. Enquanto esteve preso aguardando o julgamento, o Vasily tentou se suicidar 3 vezes. Isso fez com que a justiça acelerasse o processo dele e o julgamento, né? Afinal, ele estava correndo risco de vida. Ele deu entrevistas durante esse tempo e comentou que os assassinatos tinham sido fáceis e apenas um dos homens tinha lutado, né, contra ele, e mesmo assim também não tinha sido difícil matar. Ele disse que era muito simples, muito rápido e muito fácil. E o julgamento dele foi marcado para o dia 7 de junho de 1923, e a esposa dele, a Sofia, também foi acusada de ter participado. Segundo os policiais, era impossível que ela não soubesse de nada, porque a casa era muito perto do estábulo onde o Vasily assassinava suas vítimas. Algumas fontes também dizem que foi o próprio Vasily quem teria entregado a esposa como participante do esquema de assassinato. O processo foi conduzido no Museu Politécnico de Moscou, porque tinha uma multidão de curiosos acompanhando todo o processo, e ele pareceu aceitar bem quando, na madrugada de 8 de junho, o tribunal condenou ele a ser fuzilado nos próximos 3 dias. Partindo para sua cela, ele disse o seguinte: "Bem, é minha vez de ser colocado no saco agora." A Sofia também foi condenada à morte. E aí, em 18 de junho de 1923, os Komarovs foram executados por um pelotão de fuzilamento em Moscou, e assim chegou ao fim a história do Lobo de Moscou. E é isso, gente. Ele é uma figura bem conhecida, né, na Rússia, porque é um serial killer, né, do começo do século XX, que é uma coisa que a gente não tem tanto registro, né? E se você tiver, então, sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Comente aí o que você acha dos episódios, a gente adora ler os comentários de vocês. E lembre que a gente ainda precisa do seu apoio. Apoia a gente, apoios de R$15 mensais acompanham as gravações dos episódios principais ao vivo na segunda-feira. E aí você encontra lá no nosso site, milcrimes.com.br, os jeitos que você pode nos apoiar. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.